E aí, pessoal do canal Vamos Fazer Dinheiro? Que excelente ter todo mundo aqui para mais uma daquelas nossas imersões profundas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa análise estrutural sobre como usar moedas estrangeiras para blindar o nosso patrimônio agora, nessa nossa realidade de 2026. A gente vai esquecer totalmente aquelas dicas rasas de internet, tá? O que a gente vai fazer aqui é dissecar a realidade das grandes moedas globais e montar uma estrutura blindada para qualquer carteira usando estritamente dados e pesquisa de ponta. Nossa jornada de hoje vai funcionar como um guia definitivo, super prático. A gente vai passar por 5 pontos bem diretos. 1. O novo cenário global. 2. A força do dólar. 3. Algumas moedas de proteção alternativas. 4. As estratégias práticas de alocação. E, por fim, o número 5. O verdadeiro papel cambial na nossa vida. Então, bora direto para o ponto 1. O novo cenário global. Olha, a gente sabe muito bem que o mundo não é mais o mesmo daquela globalização tradicional que a gente conhecia, né? Agora, em 2026, nós estamos vivendo uma fragmentação geopolítica simplesmente gigantesca. E com toda essa tensão no mercado, ter moeda estrangeira deixou de ser um luxo ou um enfeite exótico na nossa carteira. Hoje, pessoal, é necessidade absoluta para preservar o nosso capital suado. Moeda forte virou o grande elo entre poder político e estabilidade. E por que isso é tão essencial? Pensa na panela de pressão do nosso cenário doméstico aqui no Brasil. A gente tem uma combinação super perigosa, inflação chata que não cede, instabilidade política e econômica toda hora, essa queda de juros que acaba tirando o brilho da nossa renda fixa e, claro, o eterno fantasma do risco fiscal rondando a gente. É exatamente isso que faz com que a exposição lá fora seja uma questão de sobrevivência a longo prazo. O que nos leva ao ponto 2, a força do dólar. 56,77%. Mas o que esse número quer dizer na prática? Bom, apesar de tanta gente decretando a famosa morte do dólar por aí, a verdade nua e crua é que no fim de 2025 ele ainda representava quase 57% de todas as reservas cambiais globais. Tudo bem, é verdade que caiu em relação àquele pico de 72% dos anos 2000, mas o dólar continua absoluto na liderança, totalmente indispensável, mesmo com as contas dos Estados Unidos não andando lá essas coisas. E isso cria uma situação muito fascinante. Por um lado, o pessoal lá fora está super preocupado com a dívida americana, cobrando prêmios de risco mais altos. Mas, por outro lado, o chamado efeito de rede do dólar simplesmente não tem concorrência. Todo mundo usa. O petróleo é precificado nele, o ouro também, então ele continua sendo a garantia máxima, o colateral definitivo que faz o sistema financeiro global girar. E para entender por que o dólar é insubstituível na vida real, a gente precisa falar de um conceito genial. O yield de conveniência. Sabe o que é isso? Basicamente, quando bate aquele pânico agudo e o estresse vai nas alturas, o mercado inteiro precisa de liquidez imediata, de dinheiro na mão. E a demanda por dólares dispara na hora. Todo mundo corre para o dólar porque os grandes tubarões precisam de um porto seguro para liquidar posições monstruosas sem derrubar os preços de uma vez só. É um benefício invisível, mas que vale ouro na hora do desespero. Mas nem só de dólar vive a gente, certo? Vamos para o ponto 3, moedas de proteção alternativas. Afinal, botar todos os ovos na mesma cesta americana também traz seus perigos. A gente tem que olhar para outras opções. E aí, brilha o franco suíço. Em 2026, ele é basicamente a âncora de segurança mais pura do Ocidente, muito por conta daquela famosa neutralidade da Suíça em tempos de crise. E tem um detalhe super curioso sobre o ouro. Apesar de todas as tensões fortes no Oriente Médio, o ouro deu umas escorregadas atípicas no começo do ano. O motivo? Os juros dos títulos americanos estavam altíssimos. Isso só prova que, com juros altos, até os ativos mais tradicionais podem surpreender negativamente. E se a gente cruzar o oceano e olhar para a Europa com total neutralidade, o euro está ali, com crescimento bem moderado, projetando só 0,9% para 2026. A moeda tem força comercial, claro, mas sofre demais com a montanha-russa do mercado de energia. Já a libra esterlina, bom, essa está navegando em águas muito mais turbulentas. Eles tomaram um choque de 21% de queda nas exportações para os Estados Unidos por causa de tarifas novas, além de um baita desafio fiscal. Ambas servem para diversificar, mas exigem muita cautela do investidor. E a gente não pode esquecer da famosa operação de Yen Carry Trade. Durante muitos anos, a jogada era simples: pegar iene emprestado no Japão a juros negativos e investir em moedas que rendiam mais pelo mundo. O iene era um hedge, uma proteção tática clássica. Só que agora, com o Banco do Japão finalmente fechando a torneira das taxas negativas, a brincadeira mudou completamente de figura, trazendo muita volatilidade global e risco altíssimo para quem continua apostando contra a moeda japonesa hoje. Beleza, teoria entendida.
Agora vamos para a melhor parte, o ponto 4. Estratégias práticas de alocação. Depois de todo esse raio-x mundial, como é que a gente coloca o bloco na rua? Olha, o erro mais primário é comprar dinheiro de papel e socar no fundo de um cofre. Isso não rende um centavo e é super ineficiente. O jogo dos grandes agora envolve usar os ETFs internacionais, que replicam o dólar e outras moedas a custo quase zero. Dá para usar fundos cambiais, BDRs e, claro, um reflexo do nosso tempo, as stablecoins, como o SDT e o SDC. Elas viraram pontes digitais muito flexíveis para acessar mercado externo de forma rápida, mesmo tendo um certo nível de risco regulatório que a gente tem que acompanhar. E se a gente pegar a cartilha de quem respira isso o dia todo, a recomendação de excelência é ter entre 20% e 40% do patrimônio blindado em moedas fortes. Dentro dessa fatia, a divisão inteligente fica super bem equilibrada. Metade em dólar, que é a nossa fundação sólida, aí você coloca 25% em euro para diversificar a parte comercial, 10% lá no franco suíço para ter segurança máxima, mais 10% no iene japonês como uma defesa tática para as crises e fecha os últimos 5% na libra. É uma bússola de alocação simplesmente fantástica. Indo para o nosso último ponto, o número 5, o verdadeiro papel cambial. A gente precisa resolver de vez uma confusão gigante que rola no mercado. Muita gente comete o erro clássico de comprar dólar ou euro achando que vai multiplicar o capital da noite para o dia, achando que é igualzinho comprar ação de tecnologia que vai decolar. A realidade não tem nada a ver com isso. A moeda é puramente um instrumento de proteção. A função dela é reduzir o risco da sua carteira, preservar o que você já construiu e garantir que a gente sobreviva aos solavancos extremos da nossa economia ou do mundo lá fora. Tem uma frase que está espalhada pelos melhores relatórios institucionais que resume tudo. É uma regra de ouro que as grandes fortunas usam há décadas para não quebrarem e que a gente não pode esquecer. Você não investe em moeda forte para ganhar dinheiro. Você investe para não perder patrimônio. Pura e simplesmente isso. Com toda essa complexidade maluca do mundo em 2026, quem tem conhecimento estruturado ganha o jogo de lavada. Pessoal do Vamos Fazer Dinheiro, se vocês acham que esse conteúdo destravou alguma coisa na cabeça de vocês, deixem logo aquele like e comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer com a dominância do dólar. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder absolutamente nada do que a gente solta aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre, e se você quer se aprofundar, recomendo fortemente que clique no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado, você não pode perder. Aproveite agora, um grande abraço e até a próxima.